Olá, Lagoinha, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um GC Online. Aqueça o seu coração que está em casa, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui gratos a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos concede para trazer uma palavra ao seu coração e compartilhar aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, amém? E logo aqui para aquecer aqui o ambiente, estamos aqui com o nosso amado irmão Stênio. Seja muito bem-vindo, querido. Graça e paz, meu irmão, um prazer estar aqui. Amém. Estamos aqui com o nosso pastor Maciel. Seja mais uma vez muito bem-vindo, querido. Amém, glória a Deus. Estamos com a nossa pastora, a mulher que tem nos abençoado com essa voz linda, a pastora Ellen. Seja muito bem-vinda. Amém, é um prazer estar aqui com vocês. Querido, um homem dos teclados, né? Tingo, né? Um homem que tem nos abençoado. Amém, querido? Amém, glória a Deus. Vamos orar, gente? Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Pai, por esta oportunidade que Tu nos concede. Obrigado, Senhor Deus, por mais um fôlego de vida, Deus. Obrigado por mais um milagre, Senhor, que Tu nos concedes. O encher dos nossos pulmões, Pai amado. Somos gratos, Pai, por uma graça alcançada, Deus, pelo Teu sangue vertido no Calvário. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada família, por cada porta que nos recebe hoje, Senhor Deus. Pai amado, toca, Senhor Deus, em cada vida, em cada família, em cada um, Deus, que hoje está recebendo essa palavra, Deus amado, que ela possa cair, Pai amado, numa terra fértil, Deus amado. Somos gratos, Pai, por cada família, cada vida que hoje, Deus amado, escolheu o melhor, compartilhar aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Te agradeço, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos louvar? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluias, que louvor lindo, né? E hoje a gente vai falar de um assunto tão importante, um assunto tão hoje corriqueiro sobre as nossas vidas, amados irmãos. Um assunto que atinge, né, parte da sociedade, atinge as nossas famílias, e é um tema tão atual, né, que enche os nossos corações, né? Salomão, ele é um homem que viveu isso tudo, né, e tem muito a nos ensinar no dia de hoje, amém? O nosso tema de hoje, né, é o valor do companheirismo, né, e está em Eclesiastes 4, né, do verso 7 até o verso 16. A minha versão, amados, é a NNA, né, a Nova Almeida Atualizada. Vamos ler? Então considerei outra vaidade debaixo do sol, um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando?
se não aproveito as coisas boas da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas aí, do que estiver só? Pois caindo, não haverá quem levante. Verso 11. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os 2 poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar, porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol como o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era, sem conta, todo o povo que ele dominava, mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Que palavra, nossos amados irmãos, que palavra que Salomão nos traz no dia de hoje. E para compartilhar, amados, que vocês que estão em casa nos acompanhando, e para trazer também logo ao nosso debate, eu quero falar de uma coisa. Deus nos fez, Estênio, seres relacionais. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para que a gente possa ter comunhão uns com os outros. Mas aí, pastor Maciel, veio Adão. Aí veio o pecado. O pecado nos separou de Cristo. O pecado nos afastou de Cristo. E para dar início a esse nosso primeiro bate-papo, como que a gente pode nos ater, nos afastar, né, do pecado, daquilo que nos afasta de Cristo Jesus, aquilo que nos deixa cada dia distante dessa comunhão, desse companheirismo, dessa vibe que é de estar prazeroso. O que nós estamos vivendo aqui nesse exato momento é isso, essa comunhão agradável. Mas aí nós pecamos, nós caímos. E aí, irmão Stênio? Realmente o pecado, ele foi, como o texto diz aqui, devastador, né? Porque quando o pecado entrou lá no Éden, tudo foi quebrado. Não só a relação com Deus, como a relação com a natureza e a relação entre seres humanos. Então todo o início da perturbação começou ali, né? E também ali começou o processo de recuperação e de redenção disso, o que é magnífico, né? O plano de Deus já estava traçado lá para essa reconciliação, não é, pastor? É bem verdade que quando Deus criou todas as coisas e criou o homem, todas as outras coisas já tinham sido criadas, né, para benefício humano. E a palavra diz lá em Gênesis que Deus, olhando para Adão, disse: não é bom que o homem esteja só. Mas como assim? Se a própria palavra diz que o próprio Deus já se relacionava com Adão, né? Mas quando a palavra diz que quando Deus fala que não é bom que o homem esteja só, está falando assim: você tem que ter uma companhia para que se relacione, não em alguns momentos, mas diariamente, em todo o tempo, né? E esse tipo de relacionamento, que como foi dito aqui, iniciando pelo nosso amado Washington e agora por você também, foi quebrado através do pecado. E eu sempre digo que aquilo que afasta o homem de Deus, lógico que é o pecado, mas esse pecado, ele nasceu de quê? Da vaidade humana. É verdade, né? E Deus, ele nos criou, né, a sua imagem e semelhança, para que a gente possa ter realmente esse relacionamento, né? Ter essa questão do fato de mesmo na criação do mundo, lá no Éden, da perfeição, Deus já pensava nesse relacionamento. Deus já pensava nessa questão da proximidade um para com os outros, né? Mas dando um andamento aqui, a partir do verso 8 aqui,
Salomão nos ensina que o homem começa, né? Aí vem Cristo, nos resgata do pecado, né? Nos traz novamente para o reino da luz, né? Então, assim, a partir aqui do verso 8, Salomão começa a falar de alguns pontos, pastor Maciel, irmão Estênio, que nos faz pensar, trazer isso para a nossa sociedade do dia de hoje, né? Para os nossos dias atuais. E ele fala aqui que é enfadonho o trabalho, que o homem começa a buscar, deixa de ter essa questão do relacionamento, e principalmente depois da pandemia, aí que nós ficamos ainda muito mais reclusos, né? Passamos a nos tornar um pouco mais egoísta, né? Então é algo que nos faz pensar, e eu queria compartilhar isso com os amados irmãos, que aqui no verso 8, ele fala aqui, um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos. Olha só, olha que peso, pastor Marcelo. Olha que situação que nós, seres humanos, Salomão nos traz aqui e nos ensina. Mas nos dias de hoje, trazendo essa realidade para os dias de hoje, os amados irmãos que estão em casa compartilhando, entendendo isso que Salomão quer nos falar. Hoje, nós nos tornamos seres relacionais? Ou ainda continuamos com essa questão do afastamento, mesmo depois de ter sido resgatado por Cristo Jesus de pecado? Irmão, você colocou bem. Tudo inicia com o resgate seu com Deus, né? Então, de fato, o primeiro momento é um momento pessoal, individual e íntimo, né? Então, Deus te salvou para, inicialmente, você ter um relacionamento com Ele, né? Um relacionamento íntimo com Ele. Daí por diante, né, esse relacionamento ele vai frutificando no sentido horizontal, né? Então você passa a ter um bom relacionamento com as outras pessoas, com os irmãos. E aí é que começa uma certa dificuldade, né, irmão? Porque no mundo de hoje existe um grande distanciamento de Deus, e esse espaço vazio a sociedade moderna coloca o próprio homem, né? Então o ídolo do homem hoje é ele próprio, né? Então isso vai perturbando esse processo, né, de santificação da pessoa, porque na hora que você restabelece esse relacionamento com Deus, começa uma caminhada sua, né, de santificação junto com os outros. E aí é que é importante o relacionamento das pessoas com os outros irmãos, para que a gente possa se suportar e se ajudar nesse percurso que vem pela frente, né? A porta, você atravessou a porta, você se encontrou com Jesus, você nasceu de novo, muito bom, você restabeleceu o seu relacionamento com Deus. Agora vai começar um processo de renovação da mente. O seu espírito nasceu e sua mente agora precisa ser renovada. E isso é o convívio social que vai alterando, vai modificando, vai mudando isso, né? E na sociedade moderna, como eu falei, quando o homem ocupa o lugar de Deus, então existe a individualidade forte nesse processo moderno, né? Então, o homem ele passa a se isolar porque ele passa a ter a garantia nele próprio, não mais em Deus, né? Então, isso é muito complicado. É verdade, né? A questão do fato que o homem, quando ele começa a tirar, né, toda a primazia, todo o poder de Deus e querer olhar para si só, achando que ele é suficiente, e a própria palavra de Deus diz que sem ele, nada podemos fazer. Mas ainda no decorrer do texto, Salomão nos alerta para que quando um cair, o outro levanta. Ele fala sobre o cordão de 3 cordas, isso nos traz a certeza da segurança, a certeza
no outro eu tenho essa segurança de dar continuidade. E hoje, nas nossas famílias, pastor Marcel, o homem tem buscado, o texto nos fala isso, o homem tem buscado riquezas, trabalho excessivo, né? Nós que somos líderes de G6, nós sabemos que nós cuidamos de famílias, né? E a gente acaba ouvindo muito dessa questão, os amados irmãos que estão em casa, e também já tenham ouvido também muito disso, que nós procuramos hoje sempre o querer, o ter. É sempre uma busca de uma busca incessante por dinheiro. E muitas das vezes, irmãos, nós esquecemos do bem maior que está do nosso lado. O nosso maior tesouro, aquilo que Deus nos concedeu para que possamos ser tutores, para que nós possamos ser capacitados a cuidar, né, das nossas famílias. Quantas famílias, quantas mães, quantos filhos desamparados porque os seus maridos, os seus esposos buscam um trabalho incessante. E, pastor Maciel, como hoje a gente pode, através da luz da Bíblia, falar para os amados irmãos que estão em casa, ter cuidado, começar, pontos que a gente pode observar quando nós nos tornamos excessivos no trabalho. O texto fala que ele fala essa busca incessante por riqueza, por trabalho. É bem verdade, como o texto fala, que a humanidade, o ser humano, ele é empurrado para ter riquezas, ter um bom resultado, ter um padrão diferenciado dos demais de vida. Mas a palavra mostra completamente diferente. A palavra nos ensina a não ter, mas ser. Ser o quê? Ser bênção na vida dos irmãos, né? Ser aquele que abençoa, ser aquele que acolhe, ser aquele que divide, ser aquele que abraça, né? Não ter, porque quando o homem pensa, que nem a sociedade de hoje e também de muito tempo nos ensina a ter, nós nos tornamos pessoas egoístas. Nós pensamos que somos os maiorais. Por isso que há, como a palavra fala, essa incessante por riquezas, né? Que diferencia no padrão humano, né? No padrão que vivemos, o homem, ele é diferenciado por aquilo que ele tem, não por aquilo que ele é. Mas o Evangelho nos ensina diferente. A palavra que os discípulos de Jesus, as pessoas que se tornavam discípulos, apóstolos, elas entendiam o que era ser na vida das pessoas. A palavra diz que elas, tendo bens, vendiam e dividiam com os necessitados, com aqueles que não tinham. Ou seja, para que houvesse uma igualdade entre eles. Ou seja, não houvesse necessidade entre os irmãos, né? Mas devido ao nosso padrão da humanidade, o padrão aí fora que é estabelecido na vida humana, né? Não, eu tenho que ter para mim, eu tenho que ter para minha família, eu tenho que ter para isso, eu tenho que ter para aquilo. E a pandemia veio aí para nos esbofetear, nos mostrar que sem Jesus nós não somos nada. Não é o ter. Quantas pessoas tinham e mesmo assim não valeu de nada o ter. É diferente do ser, né? Então o padrão bíblico é ser bênção na vida daqueles que necessitam. Amém, é verdade, né? E para todos, e até mesmo para os maridos que estão em casa, né? O texto fala a partir do verso 9 que é bom dormir ali aconchegado. E quantos hoje em dia nós trazemos essa coisa do ter, conforme o pastor Maciel falou, e essa busca desenfreada por bens, por tanta coisa que nos afasta da nossa comunhão com os nossos filhos, tanta coisa que tem feito, né? E o texto nos dá essa certeza, como é bom, porque se dois dormirem juntos, um aquece o outro.
E quantos pais, né, quantos maridos estão aí com a cabeça sempre voltada para o ter, preocupados com o dia do amanhã, quando a própria palavra de Deus diz que a gente deve descansar no Senhor, porque Ele é o provedor de todas as coisas sobre as nossas vidas, que nós temos que a cada dia buscar a aparência mais próxima de Cristo Jesus, e assim, viver um fato da gente estar essa busca desenfreada em querer, em ter. E quantas das vezes temos ali pessoas dentro da nossa própria casa, necessitando muitas das vezes, irmão Stênio, de um abraço, de uma palavra, né? Que a gente possa no dia de hoje, através dessa palavra, porque eu entendo, irmão Stênio e pastor Maciel, que Salomão, ele chegou num estágio da sua vida onde ele começou a avaliar. Ele começou a se avaliar, né? A Bíblia fala no decorrer em Eclesiastes que ele pediu a Deus sabedoria, mas ele começou a ser insensato. Ele chegou num estágio da vida dele, como ele mesmo no decorrer do texto fala: para quê? Para que eu busco tanta riqueza? Eu acredito que Salomão tenha chegado num estágio da sua vida e que eu trago isso para os dias de hoje, né? Para que essa questão do ter, enquanto o bem maior que eu tenho é a minha família, são os meus amigos especiais, como hoje estamos aqui, amigos, né? E a Bíblia fala que existem amigos mais chegados do que irmãos. Que alegria é essa? Eu acredito que Salomão tenha chegado assim no estádio e falou assim: ei, tudo isso é vaidade. A questão do fato de eu buscar, de eu querer, mas o bem maior dele talvez tivesse, apesar de ele ter, né, a Bíblia fala 400 esposas, se uma já é, hein? Mas tá bem, vamos deixar isso para um outro dia. Então assim, a questão do fato que ele chegou num estágio onde ele falou: tudo é vaidade, tudo é enfadonho. O nosso bem maior está do nosso lado, você que está em casa nos acompanhando. O nosso bem maior está no trabalho, no ter relacionamento com o meu patrão, com o meu chefe, com o meu amigo. Nós fomos criados, conforme eu já falei no início, seres relacionais. Seres para a gente ter amizades sinceras. Mas acaba que num mundo acelerado que nós vivemos, o mundo acelerado que nós vivemos nos faz atropelar e esquecer dos princípios bíblicos que aprendemos. Outro dia a gente estava falando aqui, né? Pratique o que aprendeu. Outro dia a gente estava falando sobre isso. E acaba a gente esquecendo, o mundo vem nos atropelando, nos tragando. E eu queria deixar isso para os amados aí, para que a gente pudesse ainda debater um pouco em cima disso. Essa questão do fato de Salomão ter chegado num seu estágio e ter começado a imaginar. E hoje, né? Eu, particularmente, eu quero ser igual Paulo, o apóstolo Paulo. Eu quero chegar lá na frente e falar assim: eu combati o bom combate. Eu tenho uma família estruturada, eu tenho os meus filhos encaminhados. Nós que somos pais, né? E eu quero ter os nossos filhos encaminhados porque eu deixei algo. Eu deixei uma imagem minha, uma imagem de pai, uma imagem de esposo. E como hoje, pastor Maciel, irmão Stênio, como hoje nós podemos deixar a nossa marca registrada para as futuras gerações, para os nossos filhos, a nossa descendência? Como que a gente pode fazer? Claro que a referência sempre nossa será Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador de tudo. Ele é aquilo que nos habita em nós. É o nosso melhor, né? A gente sempre fala aqui: de mim o melhor é Cristo Jesus. Mas como hoje, pastor Marcel, a gente pode deixar isso para as nossas descendências e para as gerações futuras? Eu acredito que, à luz da palavra, nós podemos ensinar, porque
o Evangelho sempre nos ensina através de Jesus, né? Nós vamos ver sempre no Evangelho Jesus ensinando, e não só ensinando, como ensinando não só em palavras, mas ensinando também em fazer, em demonstração de amor, né? E nós podemos deixar essa marca registrada para nossos filhos, das pessoas que estão mais próximas, amando uns aos outros. Mas como assim, pastor? É fácil eu amar um filho, é fácil eu amar a minha esposa, né? É fácil eu abraçar os de casa, mas quando nós somos exemplo de abraçar aquelas pessoas que necessitam, os necessitados, aí você se torna um exemplo para mostrar que foi aquilo que foi dito anteriormente, que não é o ter, é o ser. Seja bênção na vida das pessoas, mesmo sem conhecer, mesmo muitas vezes sem ter relacionamento, porque quando você é bênção na vida das pessoas, aí começa um relacionamento. Por quê? Porque você está se relacionando com as pessoas à luz do Evangelho, à lente de Cristo, aquilo que Ele nos ensina, né? E eu acredito que o maior exemplo para nós darmos os nossos filhos, aqueles que estão mais perto de nós, nos enxergando, nos observando cada dia a dia, né? Porque não é só aquilo que que dizemos, mas o que fazemos, né? É ser esse cristão que a Bíblia nos empurra, ou nos posiciona para ser, né? É um cristão que acolhe, um cristão que ajuda, um cristão que abençoa, amém? Porque a palavra diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais, né? Então, quando nós cremos dessa forma, acreditamos dessa forma, aí começamos a ser abençoadores, né? E quando Amém. você se torna um abençoador, você está dando um exemplo que você acredita no que abençoa, por isso você é abençoador. E aqueles que vêem você abençoando, como a nossa geração que está vindo aí, que já existe, né, em muitas famílias, vão querer ser esse exemplo também. Amém? Amém. Irmão, amém. Pegando até um gancho, pastor, eu acho que tudo passa pelo nosso próprio processo de santificação. Na medida em que a gente vai caminhando nessa renovação da nossa mente, que a gente vai buscando a intimidade com o Espírito Santo, vai buscando conhecer a Deus, nós vamos nos desprendendo desses valores que pertencem ao mundo e vamos nos tornando mais e mais parecido com Cristo, né? Então, o segredo é você ter intimidade com Deus. Foi para isso que Deus te salvou. Deus te salvou não foi para trabalhar para Ele. O seu trabalho para Ele é uma consequência, é um de gratidão, né? É bom, não é ruim, é bom. Mas Deus te salvou para você ter intimidade com Ele, para se revelar a ti, para ter este relacionamento que Ele estabeleceu lá no início, que foi rompido pelo pecado. Então Jesus veio, pagou o preço do pecado, dessa ruptura, para você voltar para o Éden, para você voltar para o paraíso perdido e se relacionar novamente, intimamente com Ele. Quando isso acontecer, todo o teu redor, toda a tua vida, ela vai se modificando. E aí você vai entendendo que precisa amar as pessoas. Você não pode amar a Deus se você não ama quem está ao seu redor. Não é verdade? Então, esse processo é maravilhoso, e aí você passa a não ter mais o individualismo, né? Porque sabiamente lá em Provérbios 18, primeiro diz assim: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria. Então, o individualista, ele não é sábio, ele é um tolo. E o tolo não tem prazer na sabedoria,
mas só em que se manifesta aquilo que agrada o seu próprio coração, né? Então, meu irmão, não se isole, né? Conheça, entre na intimidade com Deus, né? Aprenda mais sobre Deus e ame seus irmãos, sabendo que seus irmãos não são melhores nem piores do que você. Eles também têm problemas, eles também estão no processo de santificação deles, eles também tropeçam e precisam de você e você dele. Amém. Estamos caminhando para o final e eu queria trazer uma parte aqui da nossa agenda, né, do nosso estudo, que me chamou muita atenção antes da gente encerrar. E fala o seguinte: a vida sem companhia é uma vida solitária e egoísta. Geralmente as pessoas que não querem relacionar umas com as outras estão em uma zona de egoísmo profundo. E isso é algo que mexe muito com a gente, né? E eu hoje queria deixar para os amados irmãos que estão em casa, que vocês possam, em nome de Jesus, né, serem seres relacionais, porque fomos criados para isso. Fomos criados à imagem e semelhança de Cristo. Então, busquem abraçar mais, ser mais presente nas suas vidas, né, nas vidas das nossas famílias, abraçar mais os nossos filhos, as nossas esposas. Por que, irmão, você está falando isso? Para que a gente não chegue igual a Salomão. Chegou em um determinado ponto da sua vida onde ele, aparentemente, apesar de toda a experiência e toda a comunhão que teve com Deus, começou a se perguntar: para quê? Para que tudo isso? E eu convoco os meus amados irmãos que estão em casa, as nossas amadas irmãs, a serem seres relacionais. Amém? Eu agradeço a todos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, por mais esse momento que ora tivemos, Pai amado. Ó Deus, que esta semente, ora plantada, Deus, ela possa crescer e dar frutos a 30, a 60, a 100 por um. Que os amados irmãos que ora estão em casa, que receberam essa palavra, Senhor Deus, sejam tocados, Pai, a serem seres relacionais, que foi por assim que Tu nos criastes. Somos gratos, Pai, por Teu amor, Pai, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas, nos direcionando, nos dando essa palavra, Senhor Deus, que ora lemos aqui em Eclesiastes 4. Senhor, que possamos refletir, que possamos, Deus amado, a cada dia olhar para essa palavra, que possamos ser seres relacionais em casa, no trabalho, com os nossos filhos, seja onde quer que a gente possa andar, que possamos ser esse bom perfume de Cristo Jesus em nós, que possamos ser, Deus amado, cartas vivas onde quer que a gente esteja. Somos gratos, Deus, pelo Teu amor incondicional, grato por tudo que Tu tens feito e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos cantar uma música bem legal para terminar. Eu preciso de você, você de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar.